Olá pessoal, aqui é José Guilherme, eu sou médico clínico e cardiologista e hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante: o uso de hormônios bioidênticos, os chamados hormônios isomoleculares, na menopausa. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, dê seu like e compartilhe com seus amigos. A menopausa é uma fase da vida de toda mulher. Toda mulher que envelhece vai chegar na menopausa. E ela se caracteriza pela falência da produção hormonal ovariana, ou seja, os hormônios que eram produzidos no ovário começam a ter um decréscimo progressivo até o momento em que não há mais uma produção de hormônios de maneira suficiente. Isso acontece e, como consequência disso, você tem irregularidade da menstruação e, por fim, a menopausa, que é a ausência da menstruação. Essa fase da vida da mulher é uma fase muito importante. No passado, não se dava tanta importância a isso porque a expectativa de vida das pessoas era muito menor. No início do século XX, a gente tinha uma expectativa de vida em torno de 50 anos. Então a mulher entrava na menopausa e logo em seguida ela morria ou tinha outras doenças que eram muito mais importantes do ponto de vista de saúde pública do que as doenças relacionadas à menopausa. Ao longo do século passado, com o desenvolvimento das vacinas, melhora do saneamento básico, descoberta dos antibióticos e uma série de tratamentos e de acompanhamentos, de terapêuticas da medicina ocidental, nós tivemos um aumento muito significativo na expectativa de vida das mulheres. Então, aquela expectativa de vida de 50 anos passou a ser de 75 anos no fim do século. E com isso, nós tivemos esticado a vida das pessoas. As pessoas estavam vivendo muito mais e tivemos a oportunidade de observar o aparecimento e o aumento significativo de uma série de doenças chamadas doenças crônico-degenerativas, como o próprio nome diz, doenças que aparecem ao longo do tempo e que causam também uma degeneração do corpo. São elas hipertensão arterial, doença cardiovascular isquêmica, angina, infarto, doença cerebrovascular, AVC. E nós observamos que essas doenças são pioradas em pessoas que estão na menopausa. As três principais causas de morte e de complicações na menopausa, eu vou lhe contar após você se inscrever aqui no canal e dar o seu like. A primeira delas é doença cardiovascular, hipertensão, doença isquêmica, doença cardiovascular, doença isquêmica do coração, infarto, angina, morte súbita. Osteoporose e osteopenia como segunda causa. Fratura espontânea, morte por conta de complicações relacionadas a essa fratura. E câncer. Então, se você sabe que essas causas aumentam muito na menopausa e tem relação direta com a sua ocorrência, com a ocorrência da menopausa, nós sabemos que a reposição hormonal nessa fase da vida, ela vai trazer uma série de benefícios. Você vai minimizar essas complicações, vai dar qualidade de vida, melhora da energia, melhora do anabolismo, aumento da massa magra e uma série de benefícios que são observados com o uso da reposição hormonal. Agora, como fazer essa reposição hormonal? Primeiro de tudo, fazer uma avaliação adequada com o médico da sua confiança, seu ginecologista, o seu clínico, investigar adequadamente e se há necessidade de fazer a reposição hormonal. Além disso, é importante saber se você tem alguma contraindicação para essa reposição. E isso também é avaliado pelo seu médico que vai fazer essa avaliação. Definida a necessidade de fazer a reposição hormonal, é importante que você saiba como fazê-la. Qual a maneira de fazer a reposição, quais as substâncias que você deve repor. Isso também é definido por um médico habilitado. O objetivo desse vídeo aqui é avaliar o uso de hormônios ditos bioidênticos, mas que na verdade são isomoleculares. Quer dizer isso, que tem uma estrutura molecular semelhante ao hormônio que você produz no seu corpo, o seu hormônio natural. E com isso você tem uma série de vantagens. Você tem esses hormônios repostos identificados como próprios, ou seja, o seu organismo não vai reagir de maneira inadequada ou apresentar reação adversa ao uso desse hormônio, porque ele reconhece como próprio. Você vai ter uma fisiologia e uma ação desse hormônio de uma maneira muito mais natural e você não vai ter as complicações que nós observamos quando esta reposição é feita com fármaco, com remédios, com substâncias que se parecem hormônios, mas que têm uma ação também um pouco diferente e podem ter mais efeitos adversos, complicações, morte, trombose, aumento de incidência de câncer. Então, os hormônios isomoleculares, os bioidênticos, eles têm uma série de vantagens quando indicados na reposição dessa fase da vida. Tem que ser monitorada essa reposição. Quais são os hormônios que a gente deve repor? A mulher tem uma queda na produção do estradiol, então, em geral,
você repõe estradiol, é necessária a reposição do estradiol, que a gente sabe que a queda do estradiol está bem relacionada ao aumento de osteoporose, osteopenia, fratura espontânea, perda de massa magra, perda de energia, alterações no humor, depressão, aumento de doença cardiovascular. Para se ter uma ideia, na idade reprodutiva, para cada mulher com doença isquêmica do coração, angina ou infarto, você tem 4, 5 homens. Mas aos 65 anos, essa incidência é mais ou menos semelhante. E isto é atribuído à queda da produção hormonal feminina. Então, quando se tem a necessidade de repor, se deve repor o estradiol, se deve repor também a testosterona. Não é um hormônio exclusivo dos homens, é muito importante a testosterona também para as mulheres, para manter a massa magra, para manter a massa óssea, para diminuir a incidência dessas complicações, para melhorar a energia, disposição e inclusive, melhorar as relações sexuais, dar mais desejo, dar mais disposição para a mulher. Então, a reposição de estradiol e testosterona, ela é fundamental em mulheres na menopausa e que não tenham contraindicações. Além disso, em algumas situações, você pode fazer o uso também de progesterona, especialmente em mulheres que têm o útero, porque isso vai proteger o útero de complicações. Além dessas reposições, necessário se faz dizer que a pessoa tem que também fazer a avaliação, toda a parte hormonal, tiroidiana, toda a parte metabólica, se tem algum déficit de vitaminas, de minerais, de nutracêuticos, para que você tenha uma atuação desses hormônios de maneira mais eficaz, de maneira mais efetiva e com melhores resultados. Não é só repor os hormônios bioidênticos, é preparar todo o solo, preparar todo o organismo para que essa reposição seja melhor aproveitada e você tenha um resultado, uma evolução muito mais satisfatória. Faça uma atividade que, se possível, seja musculação, porque vai melhorar muito o anabolismo, o aumento da massa magra, diminuição de gordura corporal, aumenta a deposição de cálcio nos ossos. Então, o tratamento ele não é um tratamento isolado, não é só fazer a reposição hormonal. É fazer a reposição hormonal em um organismo que está preparado para receber a reposição hormonal e vai ter uma resposta muito mais satisfatória, com muito mais condição de melhorar a parte clínica. Procure um profissional que tenha competência e que possa lhe acompanhar. Não é só prescrever, é prescrever e acompanhar. Para maiores conteúdos, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até lá.